Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma situação problema envolvendo média, mediana e desvio padrão. Bom pessoal, e a situação problema que nós temos é a seguinte: dados os valores 6.200, 8.150, 5.500, 4.700, 9.800, 3.500 e 7.300 em reais. Calcule a média, a mediana e o desvio padrão das vendas diárias de uma determinada loja. Bom, o que o problema está perguntando? Ele está perguntando, calcule a média, né? Então, ele está pedindo para calcular a média, a mediana e o desvio padrão. E quais são os dados? São os valores em reais das vendas diárias de uma determinada loja. Eu vou resolver este problema de duas maneiras. Primeiro, manualmente e depois utilizando o recurso da calculadora, mas não apenas o recurso de soma, de calcular os números, mas o recurso de calcular a média, a mediana e o desvio padrão, ou seja, os dados estatísticos que o problema está perguntando. Então, começando aqui com a média, ó, calcule a média. Para nós calcularmos a média, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os valores e dividir pelo número de valores que somamos. Então, somar todos os valores. Então, a média vai ser igual a 6.200 mais 8.150 mais 5.500 mais 4.700 mais 9.800 mais 3.500 e mais 7.300. Tudo isso dividido pelo número de valores que somamos. Quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo isso, então, dividido por 7. Então, dividido por 7. Eu vou usar agora a calculadora para fazer a soma, mas como eu disse, depois nós vamos fazer os cálculos estatísticos, porque inserindo esses valores na calculadora, nós vamos já ter o resultado para a média, mediana e desvio padrão. Mas então, vamos lá. 6.200 mais 8.150 mais 5.500 mais 4.700 mais 9.800 mais 3.500 mais 7.300 igual a 45.150. 45.150 dividido por 7. Então, dividido por 7. 6.450 é o valor da média. Vou colocar aqui, ó, média igual a 6.450. Agora, eu vou calcular o valor da mediana. E como que nós vamos fazer isso? A mediana, o que é a mediana? A mediana ocupa a posição central no rol. Como assim no rol? Para que eu tenha o rol, eu tenho que colocar esses valores que foram oferecidos aqui no problema ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. E a mediana vai ser aquele valor que ocupa a posição central. Então, eu vou colocar aqui para a mediana, eu vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, observando aqui quem é o menor valor, 3.500. 3.500. Depois, 4.700. 4.700. Depois, 5.500. Depois, 6.200. Depois dos 6.200, 7.300. Depois dos 7.300, o 8.150.
e por último o 9.800. Se nós observarmos aqui, nós temos 7 valores. Então, quem fica ao meio, já dá para nós observarmos aqui, olha, que é o 6.200. Mas vamos supor que nós temos vários números. Então, como que nós podemos resolver? Nós podemos utilizar uma formulazinha para achar a mediana, que é n mais 1 dividido por 2. Quem é esse n? Esse n aqui vai ser o número de valores que nós temos aqui, no caso 7. Então, substituindo, eu vou ter 7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Ou seja, quem está na quarta posição? Quem está aqui na quarta posição? Primeira, segunda, terceira, quarta, os 6.200. Então, 6.200 é a mediana. Vamos supor que nós tivéssemos 17 números. Então, aí ficaria um pouco inviável observar. Ou então, por exemplo, 33 números. Então, bastava você substituir aqui, olha, se fossem 33 valores, 33 mais 1, 34. 34 dividido por 2, 17. Então, quem estivesse na 17ª posição representaria aí a mediana. Mas aqui no nosso caso, nós conseguimos observar, já que era o 6.200, ou colocando então na formulazinha, como são 7, 7 mais 1, 8 dividido por 2, quarto. Então, a quarta posição, confirmando aqui o valor da mediana de 6.200. E o desvio padrão. Escrever aqui, olha, desvio padrão. Nós podemos calcular o desvio padrão utilizando a seguinte fórmula. Desvio padrão, vou escrever a fórmula aqui e aí eu já falo sobre ela. Então, a fórmula é o seguinte: desvio padrão é igual à raiz quadrada da somatória da diferença entre cada valor individual e a média aritmética que nós encontramos aqui. Tudo isso sobre o total de valores que foi oferecido no problema. Então, no nosso caso aqui, como que vai ficar? Vou colocar aqui, ó, raiz quadrada, vou fazer uma raiz quadrada bem grande para poder caber todos esses valores aqui. Então, nós vamos ter desde o valor inicial até o final, menos a média. E eu vou somando todos esses valores, ou seja, valor inicial menos a média ao quadrado, e vou somar depois o valor seguinte, menos a média ao quadrado, somar o próximo e assim por diante. Então, vamos lá. 6.200 menos 6.450 ao quadrado, mais o próximo valor, 8.150 menos 6.450 ao quadrado, mais o outro valor, 5.500 menos 6.450 ao quadrado, mais o outro valor, 4.700 menos 6.450 ao quadrado, mais 9.800 menos 6.450 ao quadrado, mais 3.500 menos 6.450 ao quadrado, e mais o último valor que foi oferecido no problema, 7.300 menos 6.450 ao quadrado. Quase não coube aqui. Tudo isso sobre quem? O número de valores. Quantos valores que o problema nos forneceu? 7. Bom, pessoal, nós fizemos aqui o cálculo da média e da mediana manualmente, assim como os dados eu coloquei aqui na fórmula para calcular o desvio padrão.
mas eu não vou continuar esse cálculo manualmente, porque ele se torna inviável e demorado também. Então, eu vou usar aqui o recurso da calculadora. E nós vamos observar que na calculadora, se nós inserirmos os valores que o problema ofereceu, além de calcular o desvio padrão, nós também teremos o valor da média, da mediana, entre outros também que podem ser pedidos em um problema de estatística. Então, eu tenho aqui esta calculadora, que foi a que eu usei para fazer os cálculos. Nesta calculadora da Cássio, se nós colocarmos aqui no menu, a função 2 é a função estatística. E eu tenho essa outra calculadora da Cássio também. Esse modelo possui mais funções aqui em seu menu. Se você tem esse modelo e você quer trabalhar estatística, no menu é a função 6. Então, nesse modelo aqui é a função 6. E nesse que nós vamos usar aqui essa rosa, que eu estou apaixonada aqui por ela, corzinha linda. Nós temos aqui, olha, o menu 2. Então, vamos trabalhar com essa rosa aqui hoje. Nesse modelo, a opção, então, é a opção 2. Nós podemos ir aqui, ó, pela setinha, ou então inserir aqui o número 2, e aí eu já tenho aqui as funções dentro da estatística. Então, dentro da função estatística, eu tenho essas opções. No nosso caso aqui, é a primeira opção, que é a variável. Por que é a primeira opção variável? Por quê? Porque nós temos os valores aqui das vendas diárias de uma determinada loja. Então, eu vou colocar aqui inserir 1, porque são as variáveis. E aí, como primeiro valor, o problema nos oferece 6.200. Coloco igual. Quando eu coloco igual, ele já fica lá como primeiro valor. Depois, o segundo valor oferecido pelo problema, 8.150, igual. Coloco igual, olha, ele já fica como segundo valor. No terceiro, 5.500, igual. 4.700, coloco igual. 9.800, igual. O sexto valor, 3.500, igual. E o sétimo e último valor, 7.300, igual. Coloquei os 7 valores que o problema nos ofereceu. Agora, eu vou apertar esta tecla aqui desta função, esta tecla OPTN. Quando eu vou selecionar ela, ela me dá algumas opções. E o que nós queremos? Nós queremos calcular estas variáveis. Então, eu vou colocar aqui, olha, na opção 3. Vou inserir o 3. Quando eu vou inserir o 3, olha o que acontece. Eu já tenho todos os valores necessários aqui que o problema está pedindo. Calcule a média, a mediana e o desvio padrão. Então, aqui na primeira linha, eu tenho a média, o valor da média, que inclusive nós calculamos manualmente. Aqui, olha, o valor, 6.450. Na segunda linha, nós temos o total da soma dos valores dos elementos. O nosso problema não pediu, mas a calculadora já dá aqui como resposta. Na terceira linha, a soma dos quadrados dos valores dos elementos. Na quarta linha, a variância populacional. Na quinta linha, o desvio padrão populacional. Na sexta linha, a variância amostral. A próxima tela, então aí eu venho para a sétima linha. Na sétima linha, era exatamente o valor que nós estávamos fazendo aqui, olha, manualmente, e que eu parei porque ele ficava inviável o cálculo, né? Não que não fosse possível, seria possível, mas com a calculadora aqui ao lado, muito mais prático. Então, nesta sétima linha, nós temos o desvio padrão da amostra. Na oitava linha, o número de dados, olha, foram 7 dados oferecidos aqui no problema. Depois, na nona linha, o valor mínimo dos elementos. Então, no nosso caso aqui, quem era o valor mínimo? 3.500. Depois, na décima linha, o primeiro quartil. Na 11ª linha, a mediana, que nós calculamos aqui, olha, manualmente, 6.200. Depois, na 12ª linha, o terceiro quartil. E, por último,
o número máximo, o valor máximo dos elementos, que no caso foi o 9.800. Bom, para inserir os valores oferecidos pelo problema e fazer aqui as funções da calculadora, nós gastamos o quê? Alguns segundos apenas. Então, assim, é possível fazer o cálculo manualmente, sim, mas com o uso da calculadora, esses cálculos se tornam muito mais práticos e rápidos. Então, se você tem um problema que envolve todos esses cálculos e, além disso, você tem que partir para uma outra construção matemática, então o uso da calculadora é imprescindível nesse caso. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, vou pedir para você clicar aí no gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que também está precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.